Retornando aqui para aula 3, parte 2. Tá bem? Então, vamos lá. Estamos analisando a teologia da Nova Aliança, comparando com a teologia do Pacto. Muito bem, há muitas similaridades entre a lei de Cristo e a lei mosaica. Mas isto não muda o fato de que a lei mosaica foi cancelada e que, portanto, não devemos olhar para ela a fim de conseguir orientação direta, mas antes para o Novo Testamento. Então, aqui eles estão dizendo essa questão da lei mosaica, né? Então, eles pegam leve também, né? Estão dizendo aqui que a similaridade entre a lei de Cristo e a lei mosaica. Eu não sei se essa similaridade que eles estão falando é a respeito da lei moral, creio que sim, porque Jesus ele vem e amplia a lei moral, ele resume, porém ele amplia, quando ele fala, então, como nós já dissemos, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, isso já vai resolver a questão de todos aqueles mandamentos que envolvem o relacionamento do homem com Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é prioridade na vida, dentro da lei que Cristo estabelece, dentro desse mandamento. E o seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, de uma forma brilhante, ele sintetizou a lei moral de Deus, porém, ele ampliou ainda mais. Então, e os teólogos da Nova Aliança estão aqui dizendo o seguinte, dessa similaridade entre a lei de Cristo e a lei mosaica, mas isto não muda o fato de que a lei mosaica foi cancelada e que, portanto, não devemos olhar para ela a fim de conseguir orientação direta, mas antes para o Novo Testamento. Então, a ênfase da teologia da Nova Aliança, e o próprio nome diz isso, né? Teologia da Nova Aliança. Então, vamos olhar, dentro desse pensamento, vamos olhar unicamente para a Nova Aliança. Então, quando eu olho para a Nova Aliança, eu olho para Cristo, tudo converge em Cristo, e isso tem fundamentação teológica também, e então eu estou numa nova aliança, a Bíblia apoia essa ideia também. Tá? Os aliancistas vão dizer, não, concordamos com isso, entretanto, tem pontos da lei moral que nós devemos observar. Então, de repente, a teologia da nova aliança, ela tenta resumir o aliancismo, né? Então, ela tem pontos positivos, porém, pontos questionáveis. Assim como é importante que vocês entendam também que nenhuma sistemática, para vocês terem uma ideia, já existem 7 sistemáticas, podem surgir outras. Nenhuma sistemática é perfeita em si, né? Assim como, por exemplo, com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação, e eu já dei umas pinceladas para vocês, temos duas linhas de pensamento totalmente antagônicas. Uma linha de pensamento é o calvinismo, outra linha de pensamento com relação à salvação do homem é o arminianismo. Então, são duas linhas antagônicas, uma não compactua com a outra. Entretanto, nem os calvinistas, nem os arminianos podem bater no peito e dizer, olha, nossa linha de pensamento soteriológico é a linha perfeita. Não, nenhum teólogo sério vai dizer isso. Tá? Então, é importante que nós tenhamos essa ideia, né, da, 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 dessas sistemáticas ou de uma linha de pensamento ser variante, e a intenção, repito, é boa, é tentar buscar mais conhecimento. Entretanto, nós não encontramos e talvez nós não venhamos encontrar, porque quando nós encontrarmos essa linha mestre que traga toda a revelação de Deus, desde a criação até a consumação dos séculos, quando nós tivermos essa linha didaticamente falando, pedagogicamente falando, se for possível isso,
Deus vai revelar isso em unidade para todos. Então, aprendam dentro da teologia que a intenção não é brigar com os irmãos que pensam diferente, mas sim analisar, discutir, colocar seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do irmão e conviver bem, afinal de contas, na glória tudo será revelado a nós, tá bom? Então, vamos ficar tranquilos com relação a isso. Continuando aí, o benefício da teologia da Nova Aliança, argumentam os seus defensores, é que ela soluciona a dificuldade de tentar compreender quais das leis de Moisés se aplicam hoje. Sobre o entendimento deles, visto que a lei mosaica não é mais uma fonte de orientação direta e imediata, devemos olhar para a lei de Cristo a fim de obter nossa orientação direta. Isso aqui não é somente os teólogos da Nova Aliança que pensam dessa forma, mas todas as demais sistemáticas vão apontar para Cristo. Okay? Então, isso aí realmente tem que ser comum entre todas as sistemáticas, de que em Cristo nós temos todo o padrão divino. Ele é o varão perfeito, o varão a ser seguido, a moral de Deus, a ética de Deus, o padrão estabelecido de Deus para nós vivemos, está em Cristo. Então, se você quiser esquecer todas as demais sistemáticas e pensar somente em Cristo como padrão, isso não está errado, tá bem? Então, é essa a ideia, e esses teólogos, eles vão entender desta forma, tá? Embora a lei mosaica não seja, voltando aqui, só um minutinho, não seja mais um código de lei obrigatório na era do Novo Testamento, então eles estão enfatizando isso, que a lei mosaica não é realmente um código obrigatório. E também a teologia aliancista não vê isso, né? Ela apenas preserva a lei moral, que são os 10 mandamentos. Ela ainda tem autoridade. Então, eles estão dizendo que a lei mosaica tem autoridade. Não de lei, mas de testemunho profético. Como tal, preenche e explica certos conceitos, tanto na lei do Antigo como do Novo Testamento. E esse pensamento é interessante quando eles falam que a lei ela não tem tanta autoridade de padrão para o cristão, mas sim de testemunho profético. Eu creio que eles estão querendo dizer o seguinte, que a lei mosaica ela é testemunho profético no sentido do que Deus estabeleceria em Cristo, né? E quando nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, eu já disse isso para vocês também, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio, ou seja, essa palavra aio é um instrutor, um pedagogo. Então, a lei mosaica, ela foi esse instrutor, e qual a função dessa lei? Foi nos apontar para Cristo. Então, por causa da lei, eu olho para a lei, e como homem eu vejo que eu não tenho condições alguma de cumprir a lei, então, por isso, eu necessito de um Salvador pessoal. Por isso, eu preciso de Cristo. Logo, a lei, realmente, ela, pedagogicamente, tem uma função tremenda. Ou seja, Deus, através da lei, ele estabeleceu um padrão de salvação que nos obriga, entre aspas, tá, a reconhecer que há salvação somente em Cristo. O fato de nós, seres humanos, ou qualquer ser humano, não cumprir a lei de Deus, essa verdade experimental, nós experimentamos isso no nosso viver diário, o fato de nós não conseguirmos responder a Deus na sua santidade, o fato de nós não podermos e nós não conseguirmos responder a Deus na sua justiça, demonstra claramente que, por nossa própria justiça,
nós estamos condenados. Então, quando eu me vejo nessa condição, eu não tenho escapatória. Eu preciso de um substituto. E esse substituto é Cristo. Então, a lei, na verdade, ela veio me empurrando, me empurrando, me empurrando, até que Deus mostra uma solução e não tem outra forma de salvação a não ser eu me dobrar e reconhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, a lei tem essa função e ela cumpriu isso muito bem, tanto é que todos nós que aqui estamos, um dia ouvimos a pregação do Evangelho, nós vimos que nós estávamos desgarrados como ovelhas desgarradas, e por isso nós, então, nos agarramos a Cristo, nós aceitamos esse presente de Deus. Por isso que, pela graça, sois salvos, como Paulo ensina. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, ele mostra, ele usa a lei pedagogicamente para nos, entre aspas, forçar a olhar para o Salvador. Quando nós olhamos para o Salvador, nós somos salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Então, em Cristo, Cristo está o padrão de Deus. Deus sempre almejou, na verdade, dentro dos decretos de Deus, quando nós falamos que Deus decreta a salvação do homem, o Filho executa na cruz do Calvário e o Espírito Santo aplica nos nossos corações, no coração do escolhido de Deus, nós estamos dizendo exatamente esse propósito divino. Porque a Bíblia revela também, em Apocalipse, que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós vamos ver esses planos eternos de Deus já antes de toda a criação. Então, Deus já tinha esse propósito. E aí ele usou essa estratégia como um ser inteligente para nos levar a Cristo. Então, a lei, ela tem essa finalidade, nos revelar, nos mostrar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Então, a teologia da nova aliança, olha só, para eles, cancela todas as alianças anteriores, então esquece aquela questão da aliança abrâmica, aliança mosaica, aliança davídica. Então, cancela-se tudo isso e temos uma única lei, que é a lei de Cristo. Então, essa é uma visão sintetizada dos teólogos da nova aliança. Então, vamos pensar apenas na nova aliança. E na nova aliança, quem nós temos como padrão é Cristo. Então, esquecemos tudo aquilo, não no sentido de que aquilo não foi importante, mas de que a lei antiga, os pactos, nos conduziram para Cristo. Então, agora a lei é Cristo. Então, essa divisão entre lei moral, com 10 mandamentos, lei cerimonial, que Cristo é o Cordeiro Pascal que substitui, a lei civil específica para a nação de Israel. Eles veem tudo isso em Cristo, enquanto os aliancistas fazem essa subdivisão, ou seja, a lei mosaica em 3 subconjuntos, dividida em 3 frações, da lei moral, lei cerimonial e lei civil. Eles vão dizer o seguinte: não, cancela tudo isso, sem esquecer que elas foram importantes, é claro, mas agora o nosso padrão, a nossa lei é Cristo. Então, aí seria uma síntese da teologia da nova aliança. Muito bem, então, caminhando um pouquinho mais, agora, tem hora que trava aqui o meu... Aqui, ó. Relacionando, então, agora essas sistemáticas, principalmente essas 3, teologia da aliança, nova teologia da aliança,
Aí eu coloquei Nova Teologia da Aliança, mas é Teologia da Nova Aliança, que é o segundo retângulo aí, o retângulo do meio, e o dispensacionalismo. Então, nós temos aí 3 sistemas de interpretação hermenêutica da Bíblia, 3 chaves de interpretação, vamos dizer assim. Quando eu falo de interpretação, nós estamos falando de interpretação de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, da criação até a consumação. Tá? Então, a teologia da aliança, onde nós vamos encontrá-la? Nós vamos encontrá-la nos reformadores, nos presbiterianos e nos metodistas. Porém, os metodistas fizeram a adaptação deles para que a teologia da aliança tenha uma cara arminiana, porque a teologia da aliança, como ela surgiu em Calvino, eu diria que 99% dos aliancistas são calvinistas, tá? Porque a linha de pensamento do aliancismo conduz para o calvinismo. Tá? Então, é uma lógica que não tem como você se desvencilhar disso. Tá? Então, você encontra isso nos reformadores. Os presbiterianos tradicionais são todos eles aliancistas. Tá? Ou, se não todos, a grande maioria. E os metodistas, então, que eles criaram a teologia da aliança wesleyana, porque o metodismo surge com John Wesley, e então eles fazem as adaptações necessárias para manter uma linha arminiana. Ok? A teologia da Nova Aliança você vai encontrar geralmente nas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Tá? Então, de forma geral, as batistas da Convenção Batista Brasileira utilizam a teologia da Nova Aliança. Então, esquece-se das alianças anteriores, e o Novo Testamento é aquele que vai ditar todas as regras. Nós temos a Nova Aliança em Cristo, e é dentro dessa Nova Aliança em Cristo que nós vamos desenvolver. Então, nós vamos enxergar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então, é uma boa teologia também, né? Como vocês viram. Entretanto, tem pontos que parece que o aliancismo tem mais vantagem, em termos de explicação, de sistemática, de interpretação. Então, os batistas são, de forma geral, teólogos, ou melhor, eles são adeptos da teologia da Nova Aliança. E o dispensacionalismo, onde ele entra? Ele entra nas batistas regulares, nas batistas bíblicas, na Assembleia de Deus, pentecostais e neopentecostais. Então, aqui a grande maioria dos evangélicos, são dispensacionalistas, tá? Então, sem medo de errar, se você fizer uma pesquisa na sua própria igreja, mesmo sem eles conhecerem esse conceito, tá? Se você perguntar, por exemplo, o que define um dispensacionalista? O que define um dispensacionalista é considerar Israel uma coisa e igreja outra coisa. Então, se você fizer uma pesquisa, olha, você entende que Israel e igreja é um único povo? Se a resposta for sim, eu entendo que Israel e igreja é um único povo. Se essa resposta for dada, essa pessoa não é dispensacionalista. Se a resposta for não, eu vejo Israel, Deus trata Israel de uma forma, então Israel é um povo específico de Deus, e a igreja é um outro povo específico de Deus. Então, se houver essa separação igreja de Israel, é a linha que vai nortear todo o dispensacionalismo. E é interessante que, a partir do momento que você pega uma linha de pensamento, a sua escatologia ela vai estar ligada à sua sistemática.
O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, quem separa Israel da igreja, né, dentro do dispensacionalismo, obrigatoriamente ele vai resolver o problema do arrebatamento da igreja, dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por que ele vai falar isso? Porque ele é obrigado a dizer isso. Por que ele é obrigado? Porque ele vai dizer o seguinte: não, Israel é o povo que vai passar pela grande tribulação, a igreja não. Então, a igreja é arrebatada antes, enquanto isso, durante os 7 anos de tribulação, Israel está passando pela grande tribulação, enquanto que a igreja está nos 7 anos na bodas do Cordeiro. E depois, então, Jesus volta com a igreja para reinar durante 1000 anos. Então, isso é dispensacionalismo. Tá? Agora, por que a maioria das igrejas evangélicas é dispensacionalista? Pergunta aí para você mesmo, por quê? Por quê? O que você acha? Por quê? É lógico, porque o dispensacionalismo, essa sistemática, é o ensino mais aplicado nas igrejas, de forma geral, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, batistas regulares, batistas independentes, batistas bíblicas, essas igrejas que trazem a sua própria estrutura de doutrina, a tendência muito forte dessas igrejas é ser dispensacionalista, de forma geral, tá? Você vai começar a contestar, não é contestar, a constatar, é constatar. Você vai começar a constatar essa verdade a partir de agora, de que realmente as presbiterianas são aliancistas, as batistas da convenção estão ali no meio termo, teologia da nova aliança, e os demais são dispensacionalistas de forma geral. Então, você vai constatar, a partir desse momento que você já começou a ampliar a sua teologia, a ter um conhecimento mais amplo e a entender melhor todas essas sistemáticas. Agora, vejam aqui também esse slide é importante, porque uma das grandes dificuldades das sistemáticas é explicar a questão do sábado. Tá? Agora, dessas três aí, TA, Teologia da Aliança, NTA, que é a Teologia da Nova Aliança, e DISP, a Dispensacionalismo. Nessas três sistemáticas, as três vão ver o sábado da mesma forma, vão ver o sábado como o domingo. Então, vamos lá, na Teologia da Aliança, no TA, puxando aí, você vai ter a lei é apenas um guia moral. Tá? Então, na questão do sábado, como que a Teologia da Aliança resolve o problema dessa lei, né? de descansar no sábado? A lei é apenas um guia moral. Então, é um guia moral, entretanto, na era da igreja, você vai analisar, tá, no decorrer do Novo Testamento e no pós-período apostólico, a igreja deixa de guardar o sábado. Não é que ela deixa de guardar, a igreja nunca guardou o sábado, historicamente falando. Tá? A questão da guarda do sábado é uma lei moral de Deus. Os judeus ortodoxos usam isso ainda como sendo um padrão para eles. Mas é notório no Novo Testamento que o sábado
passa a ser o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, como nós sabemos, é o domingo. Então, todos os cultos, por exemplo, quando Paulo fala a respeito dos cultos, quando Paulo fala de recolher as ofertas no primeiro dia da semana, ele está falando do culto ao Senhor no domingo. Então, a teologia da aliança interpreta que a guarda do sábado, conforme ao rigor da lei de Moisés, não tem sentido na era da igreja, mas sim nós guardamos o primeiro dia da semana, que é o domingo. Na teologia da nova aliança, que está aí como NTA, Cristo já cumpriu as leis cerimoniais. E realmente está em linha aqui com a teologia da aliança, né? E o sábado também é cumprido no domingo, dentro desse mesmo raciocínio. E os dispensacionalistas também pensam da mesma forma. Estamos na era da igreja ou na dispensação da graça e não da lei. Então, se nós não estamos na dispensação da lei, analisam os dispensacionalistas, nós não precisamos cumprir o sábado. E também substituíram o sábado pelo domingo. Apenas uma ressalva, os adventistas do sétimo dia não veem dessa forma, tá? Aliás, eu não sei qual é a sistemática utilizada pelos adventistas do sétimo dia. Está aí uma tarefa para vocês pesquisarem, né? O que eles são. Eu nunca estudei a fundo a teologia dos adventistas, mas a própria denominação adventistas do sétimo dia já determina, então, que eles cumprem o sábado, à risca, ok? Então, para os adventistas, o sábado permanece, eles cumprem toda a lei moral de Deus, e então é uma sistemática à parte, vamos dizer assim, mas as mais comuns são essas: teologia da aliança, teologia da nova aliança e os dispensacionalistas. E aqui, pessoal, eu preparei para vocês esse gráfico para nós terminarmos a aula, porém nós não encerramos o conteúdo com esse gráfico, porque nós vamos ter mais uma aula ainda a respeito desta matéria. As principais sistemáticas. Vejam aí que já são 7. Você tem aí, da esquerda para a direita, você tem o aliancismo, que está em vermelho. O aliancismo ele surgiu lá no século XVI, com João Calvino. Tá? Então, é a primeira sistemática que surge. Agora vamos para o outro extremo. Olha aí no outro extremo, à direita do seu slide, você tem o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, que nós já estudamos, que divide a história em 7 dispensações, ele vai surgir, ou melhor, ele surgiu no século XIX com John Nelson Darby, ok? É aí, então, que surge o dispensacionalismo. Então, do século XVI até o século XIX, não se preocupava tanto com sistemáticas. Então, os presbiterianos já trouxeram a sistemática deles, uma forma única de interpretação desses acontecimentos, desde a criação até a consumação, e as demais denominações não tinham tanta essa preocupação. Entretanto, ali no século XIX, Nelson Darby, né, John Nelson Darby, já começa e vai sistematizar, então, as dispensações. Então, nasce ali. Portanto, 16, 17, 18, 19. 4 anos depois, 400 anos depois, ou 4 séculos depois, é que surge, então, o dispensacionalismo, ok? E aqui também,
você vai encontrar, por exemplo, o Scofield, o Cyrus Scofield. Ele viveu no entre o século XIX e século XX. E o Scofield, Cyrus Scofield, não é o Ciro Honório, que está conosco na sala, mas é o Cyrus com CY, Cyrus Scofield. Ele foi um grande simpatizante do dispensacionalismo. E o que ele faz? Ele vai sistematizar, então, ainda mais o dispensacionalismo e nasce, então, a Bíblia de Estudo de Scofield. Então, inclusive, eu estava conversando com um dos nossos alunos e ele me fez essa pergunta, né? O que eu achava da Bíblia de Estudo de Scofield. Vejam, a Bíblia de Estudo do aliancismo é a Bíblia de Estudo de Genebra. Então, se você tem condições financeiras e está gostando de fazer teologia, você pode comprar essas duas Bíblias. A Bíblia de Estudo de Genebra, que é essencialmente aliancista, é calvinista, e comprar a Bíblia de Estudo de Scofield e fazer a comparação. Tá? Então, a Bíblia de Estudo de Scofield, porque Scofield foi um teólogo do século XX, 19 para 20, então ele pegou toda essa bagagem do dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo do século XIX, XX e até mesmo no século XXI, que são os nossos dias, ele é amplamente divulgado, enquanto que as demais sistemáticas, elas são mais fechadas, elas não são muito divulgadas. A não ser que você, por exemplo, comece a frequentar uma igreja presbiteriana. Se você começar a frequentar uma igreja presbiteriana, raiz, né, como dizem os jovens, aí você vai ser colocado de frente com o calvinismo e com a aliancismo. Mas, pelo contrário, se você não é uma pessoa que pesquisa, que vai pesquisar na internet, que gosta de ler sobre teologia e analisar, você nunca vai descobrir que existem outras sistemáticas. Tá? Então, esse aluno me perguntou a respeito da igreja, não, da Bíblia de Estudo de Scofield. Eu disse a ele, olha, para quem quer conhecer o dispensacionalismo, é um bom presente, né? Inclusive, disse para ele o seguinte, imagine que você vai presentear alguém com uma Bíblia. Aí você vai na livraria e vê Bíblia de Estudo de Scofield. Você manuseia, dá uma olhada, você vê os gráficos, você fica apaixonado pela Bíblia. Aí você vai e dá esse presente para o Joãozinho. Tá? E o Joãozinho, ele acaba gostando da Bíblia e ele vai começar a estudar, ele vai começar a buscar naturalmente, né? Mas naturalmente mesmo. O Joãozinho, ele vai se tornar um dispensacionalista. Tá? E vai defender com unhas e dentes, e ele vai começar a conversar na igreja, ele vai ensinar sobre as dispensações, ele vai empolgar e vai entender aquilo como sendo realmente uma revelação de Deus. Tá? Não tem nada contra isso, não tem problema. Tá? Entretanto, vamos supor que pro Francisco, que é irmão do Joãozinho, você dá uma Bíblia de Estudo de Genebra, que é calvinista, que é aliancista, e aí, de repente, o Francisco começa também a estudar ali, começa a se envolver com a teologia da aliança. Vai chegar um momento em que o Joãozinho vai estar falando de dispensações e o Francisco vai entrar em choque com ele, vai falar, não é isso, a revelação bíblica fala do pacto das obras e do pacto da graça, essa ideia de inocência, consciência, governo humano,
promessa, lei, graça e milênio, isso não é uma revelação bíblica. É o que o Francisco vai dizer para o Joãozinho. E o Joãozinho vai dizer, não existe, olha, aqui é inocência, aqui é consciência. Então, você está formando dois teólogos com linhas de pensamentos diferentes. O que nós estamos fazendo com vocês? Estamos mostrando as diversas facetas, para que vocês, então, possam, através da inteligência que vocês têm, definirem claramente, olha, eu sou mais simpatizante disso. Então, se você até hoje era dispensacionalista, porém você está com um pensamento mais aliancista, não jogue a sua Bíblia dispensacionalista fora. Pelo contrário, fique com ela, continue estudando e veja mais sobre o dispensacionalismo, porque em termos de divisão didática, isso é importante vocês saberem, em termos de divisão didática, quando nós dividimos didaticamente a Bíblia em dispensações, fica mais fácil ver ali as diversas alianças de Deus. Então, eu concordo com isso. Agora, não concordo com alguns pontos do dispensacionalismo que, principalmente quando separa a igreja de Israel, eu encontro muita dificuldade. Eu não consegui, eu não tive luz ainda para enxergar isso, tá? Então, agora vejam, por que surgem, por exemplo, vamos lá, voltando para o aliancismo, aí vem a teologia da nova aliança, que nós vimos hoje. A teologia da nova aliança pega o aliancismo e procura fazer o quê? Vamos melhorar isso. Tá? Essa é a intenção. Aí veja só, como se não bastasse a teologia da nova aliança, já existem os aliancistas progressivos. Tá? Está abreviado aí, aliancismo progressivo em laranja. Tá? Então, veja só, se você colocar os óculos do aliancismo, você vai ler a Bíblia dentro dessa visão aliancista. Você vai ver ali o pacto das obras em Adão e depois o pacto da graça e os demais pactos, então, apontando para a graça. Muito bem. Se você colocar os óculos da teologia da nova aliança, você então vai começar a ler o seguinte: bom, não tem pacto das obras em Adão, e a lei mosaica, na verdade, ela foi integralmente substituída pela lei de Cristo. Então, toda leitura, se você é um pregador, se você é um pastor, você vai começar a preparar seus estudos e seus sermões dentro dessa linha de pensamento. Os aliancistas progressivos, eu estou estudando ainda, pretendo trazer alguma informação para vocês na semana que vem. O aliancismo progressivo vai tentar aí melhorar o aliancismo e a teologia da nova aliança. Como eu disse, a intenção é boa. Agora, voltando lá para o outro extremo, dispensacionalismo. Aqueles que são dispensacionalistas, mas não concordam 100%, aí surgem os dispensacionalistas revisados. Tá? Então, eles fazem uma revisão disso, uma reestruturação, e nasce, então, o dispensacionalismo revisado. Muito bem, mas tem aquele grupo que não é nem dispensacionalista tradicional, nem revisado, mas é o progressista, é o progressivo, né? Dispensacionalismo progressivo aí em azul claro. Então, o que acontece? Nós já temos hoje 7 sistemáticas, e cabem mais, tá? Se você quiser criar a sua, fique à vontade. Por que estou dizendo isso? Porque as sistemáticas, na verdade, são propostas humanas para melhor explicar o relacionamento de Deus com os homens no decorrer das histórias. No decorrer da história. É isso que muitos dizem, e é por isso que muitos dizem que teologia é coisa de homem. Tá? Entretanto, se você enxergar somente dessa forma, você vai desprezar a teologia e vai procurar dar ênfase na oração, você vai procurar dar ênfase na unção do Espírito, na revelação do Espírito, e você corre o risco
de desprezar a teologia, de desprezar os grandes teólogos. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Faça as duas coisas. Busque os conhecimentos teológicos, busque. Porém, dependam do Espírito Santo. Busquem também a unção, o poder, a autoridade do Espírito Santo para o verdadeiro ensino, para a verdadeira pregação. Eu não sei quantos aqui conhecem o reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive o sobrenome dele é Lopes também. E tem também um outro cara que é muito bom, que é o Augustus Nicodemos Lopes. Então, tem Augustus Lopes, o Hernandes Lopes e tem o Celso Lopes. Tá? Fique com eles e não comigo, ok? É brincadeira. Mas o Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante, que você precisa ter as duas coisas em mente. Você tem que ter a ortodoxia, que é o reto ensino, mas você tem que ter também o que ele chama de fervor espiritual. Então, quando você tem o reto ensino, quando você tem a ortodoxia, quando você tem uma teologia bem embasada, juntamente com o fervor espiritual, com a unção do Espírito, com essa busca na dependência da iluminação do Espírito para a interpretação da Bíblia, quando você tem essas duas coisas, você está no ponto exato. O problema é você ficar de um lado apenas, ou somente na ortodoxia, você é aquele cara reto, aquele cara teólogo que não vê outras possibilidades, e isso é teologia humana, e você fica somente nisso, aí você perde, então, o fervor espiritual. Ou você despreza tudo isso e fala, não, eu não preciso disso, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou buscar a minha interpretação, porque, afinal de contas, eu oro, Deus ministra no meu coração, Deus fala comigo. Então, você está indo para um outro extremo, que é o fervor espiritual sem o reto ensino. Então, guardem isso dessa aula. Vamos equilibrar a ortodoxia com o fervor espiritual. Vamos buscar as duas coisas. E assim, então, nós vamos caminhando e nós vamos crescendo com muito mais resultado, com certeza. Tá bom? Assim nós encerramos mais esta aula e finalizamos, então, com a quarta aula dessa disciplina Sistemas de Interpretação, tentando, então, trazer um conjunto e uma clareza a respeito de tudo isso que nós temos falado.